Nós vamos dar sequência, né, nesse assunto. Nós estamos estudando que assunto mesmo, irmãos? Dons espirituais. Dons espirituais, né? Então estamos estudando sobre dons espirituais e eu estava nessa tarde meditando a respeito de algumas coisas que o Senhor colocou no nosso coração e também a respeito de algumas coisas que nós comentamos semana passada. Vou estar passando alguma coisa para os irmãos, mas eu quero me esforçar para terminar hoje, para a gente começar a semana que vem sobre dons de ministérios, dons ministeriais. Mas até mais ou menos 10 para as 9, acredito que dá para a gente terminar, para depois a gente conversar um pouco mais sobre esse assunto, tá bom? Esse versículo nós lemos semana passada, irmãos. Antes de entrar diretamente no dom, né? Esse versículo nós comentamos semana passada, que está escrito em Atos capítulo 10, versículo 38, né? Você abre aqui, por favor? Atos capítulo 10, versículo 38. E comentamos também a respeito da unção de Davi, que o profeta Samuel ungiu, né? Lá no primeiro livro do profeta Samuel. E depois da unção de Deus sobre a vida dele, o Espírito Santo nunca mais se apartou dele. Atos 10, 38. Eu vou ler em duas versões. Primeiro eu quero ler na versão da linguagem de hoje, depois a revista é corrigida, tá bom? Talvez você tenha uma ou outra aí. Diz assim na linguagem de hoje: sabem também como Deus derramou o Espírito Santo sobre Jesus de Nazaré e lhe deu poder. Jesus andou por toda a parte fazendo bem, curando todos os dominados pelo diabo, porque Deus estava com ele. Agora eu vou ler nessa versão que é mais clássica, né, que é a revista corrigida. Diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, ou com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Amém, irmãos? Então, se a gente trocar aqui a palavra, assim como Deus ungiu, e assim como Deus derramou o Espírito Santo sobre Jesus, né? Então nós conseguimos ver algo que aconteceu a respeito do momento que Jesus foi ungido. Quando que Jesus foi ungido, irmãos? Você viu Jesus? Quando que Deus derramou o Espírito Santo sobre Jesus, a vida dele passou a ser outra. Ele era carpinteiro, não é? Você se lembra quando Jesus se batizou? Um dos evangelistas, não me lembro qual, normalmente se diz que Jesus foi batizado, e então ele saiu das águas, e o Espírito Santo desceu sobre ele. Mas um dos evangelistas, não me lembro qual, falando do batismo de Jesus, ele diz que Jesus permaneceu por um pouco de tempo orando ali nas águas. Aí veio o Espírito Santo sobre ele. É maravilhoso, né? O detalhe é que às vezes um evangelista ele se preocupa simplesmente em expor o assunto, o outro se apega em detalhes. Isso enriquece o evangelho. Ou seja, mas a partir daquele momento, o Espírito Santo veio sobre Jesus, a vida dele não foi mais a mesma, não foi mais um carpinteiro, né? Mas foi para a obra do Pai, né? Diretamente para a obra do Pai, e para ganhar almas por reino de Deus, mas também, principalmente, né, claro, para formar os 12, né, que iriam depois revolucionar o mundo inteiro, através do Evangelho, através da palavra. Então a gente vê a unção, eu comentei tempo atrás, né? Você vê alguém derramando alguma coisa sobre a cabeça de Jesus? Não, sobre a cabeça não. Mas a unção não necessariamente precisa ser algo que é derramado sobre a cabeça, como no Antigo Testamento, né? Mas a unção de Deus é espiritual. Porque não adianta, você pode derramar um barril de óleo na sua cabeça, se o Espírito Santo não confirmar aquilo que está sendo feito, negativo, é só um banho de óleo. Mas, em compensação, às vezes nem se vê algo sendo derramado sobre a vida da pessoa, mas a unção de Deus é sobre a vida dela, né? A capacitação de Deus ajuda ela, auxilia ela para o trabalho que ela vai fazer. Assim também, né, aconteceu com Jesus. Amém? Então a unção não é algo físico, mas a unção é algo espiritual, né? Então, como por exemplo os dons, irmãos, do Espírito Santo, eles, eu estava lendo aí, sabe, de uma parte para outra,
É como, por exemplo, os dons do Espírito Santo. Eles não vão aparecendo na vida da pessoa. Sabe, eu sou o dom tal, quero entrar na tua vida. Não é assim. É necessário uma busca. No mundo espiritual tudo busca. Batei, abrir-se-vos-á, Jesus disse, né? No livro do profeta Jeremias está escrito assim: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Os dons, eles são da mesma maneira. Nós recebemos os dons a partir do momento que nós buscamos a eles. Eles não vêm sozinhos ali simplesmente. Embora quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, algo nós recebemos do Senhor. Algo o Senhor já nos dá, já nos presenteia. Nós sempre temos o costume de dizer: o Espírito Santo, ele nunca vem de mãos vazias, mas algo ele já sempre nos dá. Porém, para que a gente venha realizar e desenvolver o ministério, chamado até mesmo, nós precisamos buscar. Para que a vida cristã, vamos dizer assim, seja algo mais completo, não fique como, por exemplo, algo apagado, como muitos assim acham. É porque não teve uma busca, não teve uma renovação, né? E de tantas ferramentas que se tem, vamos chamar assim, para que a pessoa pudesse trabalhar e vencer na vida cristã, ela acaba sem nada nas mãos, né? E lutando uma guerra, uma batalha sem nada, ou querendo construir algo sem ferramenta nenhuma, né? O sacrifício é muito, mas o resultado é muito pouco, né? Então nós paramos no que nós chamamos de dom de discernimento, né? Ou de distinguir espíritos. E esse dom, irmãos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia enquanto eu falo. Mateus capítulo 24, versículo 4 e 5, nós vamos ler. Mateus capítulo 24, versículos 4 e 5. Esse dom de discernimento, eu acredito que muitas pessoas, existem alguns questionamentos, né? Como é que eu faço para saber se algo é de Deus? Eu preciso discernir, né? Eu preciso distinguir, fazer essa separação. João, ele fala muito a respeito disso lá numa das suas cartas, quando ele fala a respeito do anticristo, para nós sabermos e diferenciarmos o que vem de Deus e o que não vem de Deus, para nós não sermos enganados. Mateus capítulo 24, versículo 4, está escrito assim: olha, e respondendo, disse-lhe: acautelai-vos que ninguém vos engane. Versículo 5: porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Esses muitos, eles viriam em nome do Senhor, enganariam a muitos, simplesmente dizendo que viriam em nome do Senhor? Não. Por aquilo que eram feitos através da vida deles. Eu venho em nome de Jesus. Mas o que faz com que a pessoa seja enganada, na verdade, é aquilo que acontece, porque principalmente nos dias de hoje, muitas pessoas elas são levadas justamente por isso, né? E esse dom de discernimento, de discernir espíritos, né? O apóstolo Paulo, ele passou por isso quando ele tinha um mago, não sei se você se lembra, nós vimos até, já pregamos um tempo até atrás a respeito disso, lá na igreja, lá no salão, quando um homem mágico, um mago, ele estava fazendo mágica, né? Ele estava tentando enganar, e o apóstolo Paulo, ele repreendeu, ele expulsou aquele demônio embora, aquele que fazia com que a pessoa operasse magia, porque, irmãos, às vezes a pessoa acha que é legal assim, magia, né? E uma das coisas assim que existe no circo, né? Circo. Fala assim que a gente lembra de palhaço, lembra também de mágica. Aquela coisa, é claro que muitas das coisas são truques mesmo, aquela coisa assim mais ilusão ótica. Mas quando a gente fala em magia, é um espírito maligno que opera naquele lugar, que opera na vida daquela pessoa. Aqueles que hipnotizam e trabalham com encantamento são espíritos malignos, são demônios que agem, né? E às vezes até mesmo pela televisão, nem diretamente para a pessoa, põe a tua mão assim, faz assim, agora, sabe, a pessoa fica do outro lado, sem saber o que fazer. Mas são demônios, a Bíblia diz que são demônios, e às vezes a pessoa ela permite que isso aconteça na vida dela, né? A gente só precisa tomar cuidado com a consequência, né, das coisas que acontecem, né? Quando o Senhor ele opera na nossa vida, há sempre uma lembrança boa, mas quando damos legalidade para Satanás agir, fica uma marca, né? Fica uma marca e pode também ficar uma brecha. Então, irmãos, esse dom de discernir espíritos ou de distinguir espíritos, algumas pessoas elas buscam isso. Eu falo algumas porque
bem poucas pessoas buscam aqueles dons que não se destacam, ou que normalmente não aparecem, bem poucas pessoas. Mas ela consegue também discernir a respeito, por exemplo, de uma mensagem, de algo que vem para a igreja, por exemplo, se vem realmente de Deus ou não, né? Vem de Deus ou dos homens, né? Você tem esse discernimento a respeito da palavra de Deus? Ou tudo você acredita que vem de Deus em todo lugar que você vê, em todo lugar que você entra, está falando de Deus, então tá bom. Então, nem tudo que se fala de Deus realmente é de Deus. É por isso que nós precisamos do dom de discernimento, discernir o Espírito. Assim, irmãos, como o Espírito Santo testifica com o nosso Espírito de que nós somos filhos de Deus, nós carregamos essa certeza conosco, assim também, esse dom de discernimento, o Espírito Santo ele testifica com o nosso Espírito realmente se é para a glória de Deus, se realmente vem da parte de Deus. Amém, irmãos? Aquelas coisas que a gente sempre fala quando a gente chega perto de alguém, né? Os antigos diziam assim: nosso santo não bate, né? Nosso santo não... Umas coisas assim desse tipo, né? Na verdade é algo espiritual, né? Então o dom de discernimento, ou de discernir espíritos, ele é dado também para toda a igreja, né? Os dons são dados, são derramados para toda a igreja desde que se busque, mas principalmente para proteger a igreja. O apóstolo Paulo também passava por esses problemas quando ele levantava a igreja, deixava ali alguém dirigindo aquela igreja, aquele trabalho, ele virava as costas para ir para outro lugar, já chegava um falso profeta lá, alguém falando outras coisas, né? E o povão, como muitas vezes aconteceu aqui, né? Começava a acreditar. Você pensava assim: puxa, começava a acreditar, começava. E Paulo era severo, irmãos. Paulo, ele não chegava para a pessoa dizendo assim: irmão, vocês não podem, irmão, vocês não podem, sabe? Acreditando nesse tipo de pessoa, sabe, irmão? Porque o apóstolo Paulo era bem direto. Só para confirmar tudo isso, abra sua Bíblia em Gálatas. Gálatas capítulo 1. Ele veio repreendendo mesmo. Quando se fala a respeito de falsas doutrinas, né? Gálatas capítulo 1. A partir do versículo 6. Era Paulo virar as costas, já chegava um falso profeta, alguém que dizendo ser de Deus, e quando se fala ser de Deus em nome do Senhor, o povo já está pronto para engolir tudo, né? Então, simples como a pomba, prudente como a serpente. Gálatas capítulo 1, verso 6 está escrito assim: maravilho que tão depressa passasseis daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam, esses são os falsos profetas, que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja maldito, ou seja, amaldiçoado. Amém? Se alguém na verdade o que ele está falando, Paulo está sendo duro. Ele só está falando aquilo que Moisés já disse lá em Deuteronômio capítulo 4, que não podemos tirar nem acrescentar, que também vai receber maldição, como também aquilo que está escrito lá em Apocalipse, lá no finalzinho, que aquele que tirar ou acrescentar, vai também ser acrescentado maldição sobre a vida dele. Simplesmente isso, né? Mas ele está sendo claro, as palavras que ele está usando, é claro que é um pouco mais direta, né? Mas o princípio é o mesmo. O princípio é o mesmo. Então, aquilo que nós comentamos, a Bíblia, ela é um casamento, né? Ela se casa. Então eles tinham esse problema, né? De acreditarem muito naquilo que se falava, mas a busca, na verdade, acaba não sendo tanta, né? A pessoa é mais fácil, claro, ouvir, né, do que pesquisar, ou do que orar para realmente ter a certeza de que aquilo vem de Deus, buscar do Senhor, né? Um dom, e para isso, é claro, existe um preço, né, a se pagar. Então a igreja naquela época era protegida dos falsos mestres e também dos falsos profetas, né? Irmãos, algo que eu gostaria de comentar com os irmãos a respeito de um dos últimos que nós estaremos falando, a respeito do dom de línguas. Amém? E isso é algo assim que entra até mesmo em contradição, ou assim, a pessoa dentro dela mesma.
E há muitas questões que se falam, há muitas questões que são levantadas. Eu fico com a Bíblia, eu fico com aquilo que está escrito, simplesmente isso, né? Então, o dom de línguas é um dos dons ou um dos sinais, né, que primeiramente a igreja primitiva, né, recebeu para um propósito. Primeiramente a igreja primitiva, aqueles que estavam no cenáculo e veio, né, línguas repartidas como de fogo, eles receberam primeiramente com um propósito. Vocês se lembram qual é o propósito? Estou perguntando aqui, mas então, o propósito, na verdade, existia um propósito, porque tudo, irmãos, na nossa vida tem que existir um propósito, porque Deus é um Deus de propósito. Eles, naquela época e naquela festa, naquele dia, se comemorava a festa de Pentecostes, onde as nações elas vinham, né? Vinham pessoas de todas as nações, vinham ali para comemorar aquela festa. Então ali tinham pessoas de vários idiomas, pessoas que, assim, de várias línguas diferentes, como por exemplo no Brasil, tivesse uma festa tal, e todo tipo de pessoas de várias nacionalidades viessem ali. Então o Senhor quis fazer algo também de edificação naquele lugar, algo diferente naquele lugar. O Espírito Santo veio e foi derramado sobre aquelas pessoas lá, e se viam línguas repartidas como língua de fogo. Mas o interessante é que quando a pregação ela foi anunciada, depois daquele derramamento, todas as pessoas elas ouviam a pregação do Evangelho na língua delas, e eles diziam assim: puxa, mas como é que... o interessante não o fato de, primeiro, que os discípulos, né, os apóstolos, eram praticamente ignorantes assim, com relação às culturas, com relação até às próprias leis. Eles eram pessoas simples, mas assim, claro, a não ser Mateus e mais algum, mas que era cobrador de impostos, trabalhava na alfândega. Mas a maioria deles era assim, eram pescadores, pessoas bem simples. Mas assim, quando, por exemplo, alguém fala para alguém no idioma, não sabendo falar o idioma, já é algo assim estrondoso, né? Mas quando uma pessoa fala e cada um recebe ao mesmo tempo no seu idioma, e eles ficaram espantados com aquilo. Puxa, mas eles nem conhecem, sabe? Então o milagre não foi simplesmente que eles ouvirem cada um ouvir o seu idioma, mas ao mesmo tempo, de uma palavra só, ela chegar no coração de cada um de maneira diferente, né? De uma maneira diferente, como cada um precisava ouvir e necessitava conhecer. Então, em primeiro lugar, esse dom foi derramado para as pessoas, para que o Evangelho fosse também anunciado, porque essa era a necessidade daquele momento. Então o Senhor ele age conforme a necessidade, né? Para que as línguas fossem conhecidas. Então isso envolve também a capacidade divina de falar em línguas desconhecidas assim ao falante, a pessoa também isso, não somente isso, mas também isso, né? Então o dom ele praticamente autenticar o que é, irmãos. Quando você está com um documento, por exemplo, você quer que aquele documento, por exemplo, tem um carro ali, puxa, toda vez tem que ficar caçando documento para poder sair. O documento está na minha bolsa. Na verdade não é só uma bolsa, é uma bolsa dentro de uma bolsa que tem um monte de bolsinha, né? Bolsa de mulher assim, né? Então quando fala procurar em bolsa, já me dá um desespero, eu já falo, procura você, já começa a coçar a cabeça. Então é mais fácil fazer assim, ó, se ir lá no cartório, com o documento original, vai lá e fala: eu quero que você autentique para mim. Ele vai olhar, conferir, né, o documento, ele vai, reconhece, tem firma lá aberta, então ele reconhece, vai, dá um carimbo, tira a cópia, né, carimbada lá e assina. Aquilo lá vale como original. Eu não preciso sair diretamente com aquele, mas aquele que eu estou também com ele na mão é original. Ele vale também como original. Então quando fala que, quando eu disse que ele autentica, né, ele autentica a mensagem do Evangelho, ou seja, ele mostra que a mensagem do Evangelho é verdadeira, né? E é para aquelas pessoas que estão ouvindo, para que ela possa ter realmente a certeza da veracidade, né, de que realmente vem de Deus. Então, quando se fala a respeito de dom de línguas, o apóstolo Paulo também fala a respeito desse assunto, né, lá em 1 Coríntios capítulo 13. Hoje eu vou ler pouquinhos versículos. 1 Coríntios capítulo 13, primeiro versículo, que é também, né, como eu já disse, ali a necessidade na festa de Pentecostes era para que as pessoas pudessem ouvir cada um na sua língua. Agora, 1 Coríntios capítulo 13, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1, olha só, vai muito além disso.
ainda que eu falasse as línguas dos homens, isso aconteceu, né? E dos anjos, também esse linguajar dos anjos, língua dos homens, língua dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino de tinta. Mas olha, que você percebe que ele entra na linguagem dos homens, que entrou lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, mas também em língua dos anjos. Então é uma língua espiritual, uma linguagem espiritual, né? E diferente, né? Daquilo que aconteceu lá em Pentecostes, né? A língua dos anjos, mas, ou seja, ele capacita, na verdade, para a comunicação na terra e também no céu. É uma linguagem espiritual, né? E eu vou ler lá em Atos capítulo 2, só para você acompanhar comigo aquilo que eu acabei de dizer. Atos capítulo 2, como aconteceu tudo isso, né? A descida e o barulho, né, onde eles estavam. Atos capítulo 2, versículo 1, diz assim: quando chegou o dia de Pentecostes, irmãos, eu acho que tem uma coisa engraçada, eu não critico, eu acho curioso, uma coisa que não tem nada a ver. Mas quando se fala em Pentecostes, a gente às vezes passa assim de frente a alguns lugares, assim, pessoas muito bem intencionadas, assim, claro, fazendo a obra de Deus. Mas assim, às vezes eu creio que falta assim, um pouco de conhecimento. A Bíblia pede para que a gente cresça na graça do conhecimento. A gente olha assim, às vezes, a igreja é pentecostal, tal. Pentecostal, Pentecoste. Pentecoste é uma festa simplesmente, coincidiu com a descida do Espírito Santo, mas não tem a ver Pentecoste com um avivamento ou com alguma coisa desse tipo. Às vezes, sabe aquele movimento, aquele mover todo na igreja, a pessoa, eu vi estava até esses dias atrás saindo da empresa com alguém, e a pessoa comentou assim comigo: puxa, na igreja hoje estava no Pentecoste, eu falei, estava tendo festinha lá, é? Não, Pentecoste, irmão, não, Pentecoste é uma festa lá que teve 50 dias depois da subida do Senhor, não foi isso? Não, Pentecoste. Ele parou. Então, não, estava dando mover. Eu falei, entendi, mover, algo assim do Espírito Santo, entendi, compreendi. Mas assim a gente vê, e a pessoa ela vai se relacionando com isso, e vai passando de um para o outro, né? E acaba ficando, na verdade, sem explicação nenhuma. Então, chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam no mesmo lugar, versículo 2. Mas eles estavam no mesmo lugar, irmãos, estão olhando para o tempo, mas eles estavam orando, buscando, clamando pela vida do Espírito Santo, que Jesus disse que viria. Olha, eu vou para o Pai, mas o Consolador virá, então fique em Jerusalém, até que por alto vocês sejam revestidos de poder, o poder que o Espírito Santo vai dar para vocês, esse que vai vir sobre vocês. Versículo 2: de repente veio do céu um barulho que parecia um vento soprando muito forte. Eu estou olhando na linguagem de hoje, talvez na sua esteja um pouco diferente. Um barulho muito forte. E esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Versículo 3. Então todos viram umas coisas parecidas como chamas que se espalhavam como línguas de fogo. E cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Versículo 4. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito Santo dava a cada uma delas, por causa da necessidade. E estavam morando ali, em Jerusalém, judeus, religiosos, vindos de todas as nações do mundo. Quando ouviram aquele barulho, aquele movimento todo, uma multidão deles se ajuntou e todos ficaram muito admirados. Por quê? Porque cada um podia entender a sua própria língua que os seguidores de Jesus estavam dizendo, estavam anunciando, mas cada um entendia ao mesmo tempo na língua deles mesmo. E a multidão ficou admirada, espantada, e comentavam: essas pessoas estão falando assim, e são da Galiléia. Como é que cada um de nós está ouvindo falar a nossa própria língua? Nós somos, aqueles falando do lugar onde eles eram, onde cada um era, versículo 9, nós somos da pátria da Média, do Elão, da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, e do ponto da província da Ásia, versículo 10, da Frígia, da Panfilha, do Egito, e das regiões da Líbia, e das regiões que ficam perto de Cirene,
Cirene é daquele cidadão que, quando Jesus ia subindo e andando com a cruz, carregando a cruz, eles constrangeram esse moço, né, que se chamava Simão Cireneu, porque ele era desse lugar chamado Cirene. E perto de Cirene, alguns, né, de nós são de Roma, e uns são judeus, e outros convertidos ao judaísmo. Alguns são da Creta e outros da Arábia. Ou seja, mas cada um ouvia ali na sua própria língua, né? Então, conforme a necessidade, o Espírito Santo derramou e a obra do Senhor, ela foi feita, e assim ela é feita. Amém, irmãos? Dando uma pinceladinha rápida, a interpretação de línguas, irmãos, existem pessoas que elas não têm o dom de falar em línguas, mas elas têm o dom de interpretar línguas, isso varia. Alguns falam e interpretam, outros só falam, outros só interpretam. E uma pessoa com o dom de interpretação de línguas, ela podia entender a pessoa que falava ou a pessoa que estava orando, né, em línguas, e estava dizendo que, embora não conhecesse essa língua que era falada, mas ela conhecia, sabia justamente aquilo que ela estava dizendo. Por que, irmãos, acontece isso? Porque o Espírito é o mesmo. Ou seja, é como, por exemplo, você chega no Japão, você chega lá no Japão, aqueles montes de risco lá, a cultura é deles. Então, alguém deles vai explicar para você tudo o que está escrito naquilo que ele te mostrar, naquilo que ele quiser mostrar para você. Assim, o Espírito Santo, quando nós entramos, por exemplo, na atmosfera espiritual, é o Espírito Santo para mostrar cada coisa, seja a interpretação de línguas, ou seja, aquilo que ele quer para a obra dele, para a nossa própria vida. Você pode buzina. Aquilo que ele quer para a nossa própria vida, enfim, o Espírito Santo ele vai falando com cada um de nós, e ele vai tratando com cada um de nós, né? Então, o intérprete, a pessoa que ele interpreta isso, né, ela comunica, ela entra, né, nessa atmosfera, né, e ela consegue dizer e entender justamente aquilo que a pessoa está ministrando. Então, ou seja, mas existe algo interessante quando se fala a respeito disso. Nós já comentamos por várias vezes aqui que 1 Coríntios capítulo 14. 1 Coríntios capítulo 14. Acontece algo interessante, como nós já comentamos aqui, que eu acredito que só eu participo de algumas coisas, mas eu já participei de algumas coisas, irmãos, onde na verdade não dava para ter ideia do que estava acontecendo, e principalmente assim, algumas vigílias, mas um alvoroço tão grande, algo assim tão grande, sabe, irmãos? Acho que a igreja inteira praticamente, sabe, falando em línguas, aquela coisa. 1 Coríntios capítulo 14, e aquela coisa toda, mas na verdade não se via nenhum intérprete. Você vai pensar assim, puxa, mas e aí? Né? E aí o que acontece depois de tudo isso? Mas a Bíblia ela nos diz e nos ensina a respeito desse assunto. 1 Coríntios 14, a partir do versículo 26, o apóstolo Paulo ele trata da ordem do culto, ou ordem na igreja. O que sai fora disso, irmãos, a Bíblia chama de desordem. Não eu diretamente, mas a Bíblia chama de desordem. A situação está descontrolada, fora de ordem, né, daquilo que Deus quer, realmente. Então, está escrito assim, olha só. Portanto, meus irmãos, o que é que deve ser feito? Quando vocês se reunirem na igreja, o irmão tem um hino para cantar, o outro tem uma coisa para ensinar, o outro tem uma revelação de Deus, o outro, aquele já ministrando sobre os dons, o outro uma mensagem em línguas estranhas, ainda outro a interpretação dessa mensagem, para que se complete, e que tudo seja feito para conhecimento, ou para crescimento, espiritual da igreja, né? E se algum de vocês falarem em línguas estranhas, aquele entra porque esse era o problema que ele tinha na igreja de Corinto. Como eu comentei já algumas vezes, no versículo 27, pensa na igreja cheia de dons, mas pensa também na igreja problemática. E que tudo seja feito para crescimento da igreja, versículo 27. Se algum de vocês falar em línguas estranhas, se algum, ele não está falando a respeito da necessidade. Todo culto você tem que fazer isso. Ele está dizendo, se algum de vocês for exercer esse dom, se algum de vocês falar em línguas estranhas, então apenas 2 ou 3 falam. É isso que está escrito na sua Bíblia? Amém? Então vamos ficar com ela. Que 2 ou 3 falem. E depois
o outro, né? Ali, em ordem, ou seja, fala um, depois fala outro, fala outro. Mas em ordem. E que alguém interprete o que está sendo dito, ou seja, a partir do momento que alguém falou, o outro interpreta aquilo que disse. Para quê? Para a edificação do corpo de Cristo. Versículo 28. Mas se não houver ninguém que possa interpretar, então que fiquem calados e falem somente consigo mesmos e com Deus. No caso de 2 ou 3 receberem a mensagem de Deus, esses devem falar, e os outros que pensem bem no que eles estão dizendo. Se uma outra pessoa estiver ali sentada e receber a mensagem de Deus e estiver falando, né, deve se calar. Vocês todos podem anunciar a mensagem de Deus, um de cada vez, e que todos aprendam e fiquem animados. E quem fala deve controlar o dom de anunciar a mensagem de Deus, pois Deus não quer que nós vivamos em desordem, sim em paz, como todas as igrejas do povo de Deus. Versículo 34. Mulheres devem ficar caladas nas reuniões de adoração, elas não têm permissão para falar, como diz a lei, né? Elas não devem ter cargas de direção. Depois, se quiser, a gente pode comentar sobre esse assunto. Se quiser saber alguma coisa, pergunta ao seu marido, é vergonhoso, e aí vai embora. Mas até aqui. E eu coloquei mais algumas coisas aqui, mais para você perceber a respeito da ordem, trazendo a respeito da ordem do culto. É interessante, né? E aí fica a sugestão de Paulo no versículo 19. Porém, nas reuniões da igreja, prefiro, 1 Coríntios 14, 19. Porém, nas reuniões da igreja, prefiro, ele dizendo, eu prefiro dizer 5 palavras que possam ser entendidas, né, para assim ensinar outros ou edificar outros, né, do que milhares de palavras em línguas estranhas. Irmãos, não pensem como criança. Olha a expressão do apóstolo Paulo. Não pensem como crianças. Sejam como crianças, sim, para o que é mal, mas sejam adultos no seu modo de pensar. Amém, irmãos? Então, isso é o que diz a palavra do Senhor. Simples, né? E depois, se quiser, você pode estar anotando alguma coisinha, tá bom? A gente está comentando. Quando eu creio que é o nosso último comentário, né, sobre o dom de ajuda, que nós já comentamos a respeito deles em Coríntios. Onde você estava lendo esse Paulo? Esse conselho de Paulo está em 1 Coríntios 14, 19. Isso, 1 Coríntios capítulo 14. Isso, versículo 19. Amém? Ele emenda aí com o 20 também, né? Ele é uma fala só, né? Amém? Então, o dom de ajuda, irmãos, ou auxílio, como alguns chamam até mesmo, muitas pessoas elas que têm esse dom, elas trabalham em uma área, nós ainda não temos estrutura, na verdade, para isso também. E a gente faz um trabalho assim, bem simples mesmo, bem tímido ainda. Mas esse dom de ajuda ou de auxílio, ele está intimamente ligado também com aquele dom de misericórdia que nós comentamos alguns dias atrás, né? E que presta assistência às pessoas que são necessitadas, enfim, mas não só nessa área, né? Em todas as áreas da vida da pessoa. Por exemplo, existem pessoas que chegam na igreja, por exemplo, com elas são carentes, elas têm uma carência dentro de si. Então, o auxílio ele serve também para essa área. A pessoa que ela tem essa carência nessa área, pessoas que muitas vezes passam problemas conjugais, por exemplo, e elas precisam de ajuda, esse dom de misericórdia e de ajuda também entra diretamente nessa área. Então, é colocado em todas as áreas, né, da vida da pessoa, não simplesmente em uma área só, mas conforme aquilo que for necessário. E é também um dom espiritual. Sabe por quê, irmãos? Eu vejo isso como algo muito interessante, porque nem todas as pessoas, tem gente que pensa assim, irmãos, problema já basta o meu. Não, problema já basta o meu também, o meu e dos outros. Então, mas quando o Senhor, assim como o dom, ele tem também por tradução a palavra capacitação, mas quando o Senhor ele chama e te dá algo, ele também te capacita.
E Deus, o Senhor começa a pôr um prazer dentro de você quando você faz algo. Aquilo que nós sempre comentamos, né? Você quer se sentir feliz, você quer se sentir bem, ajude alguém. Porém, alguém, põe uma vírgula, que não possa te retribuir, sabe? Alguém que não possa te recompensar. Ajude alguém. Para que não haja, para que não se torne aquela troca de favores, sabe? Eu vou fazer tal coisa para fulano, porque eu pensei que fulano vai estar depois, eu vou cobrar. Então, para que você faça para alguém que não possa retribuir você, essa pessoa sempre vai ser grata, sempre vai louvar a Deus por isso, né? É como que Jesus fez por nós, aquilo que o Senhor fez por nós, por exemplo, justamente isso. Ele derramou sua graça, seu favor, entregou sua vida, fez tudo que ninguém faria pelo outro. Ele fez por nós, nós nunca vamos conseguir retribuir. O máximo que nós vamos conseguir fazer é chegar aos pés dele, buscar a santificação dele, buscar todos os dias que o Senhor possa nos mudar e nos moldar conforme Ele quer, né? E louvar Ele todos os dias da nossa vida. Agradecer na mesma proporção, isso nunca nós vamos conseguir. Isso é o que Ele fez, é assim também Ele pede para que nós venhamos a fazer. Então esse dom de ajuda, né, ou de misericórdia, que estão ligados, estão entrelaçados aí um com o outro, né, ele capacita a pessoa justamente para isso. Porque uma pessoa no comum, no seu natural, ela não consegue, ou mal consegue resolver seus próprios problemas, né? Muitos até mesmo tentam resolver seus próprios problemas ali na sua vida, trabalho, família. Tem gente que se mata com isso. Não aguento mais paz. Imagina se uma pessoa dessa se envolver com o problema de outro ainda, sabe? E tem gente que você para conversar assim, sabe? E a pessoa fala assim, e às vezes você comenta a respeito de alguma coisa, nem tem com problema, já basta o meu. Imagine se você, uma pessoa dessa, às vezes cuidando, né, dos problemas de tantas pessoas assim, a pessoa, ela fala, não mereço. Mas quando há uma entrega, o próprio Deus, ele capacita, o próprio Deus, ele deposita, eu creio assim, o amor dele, a graça dele, o favor dele, esse dom sobre a vida da pessoa, porque é necessário, irmãos, assim como nós já comentamos, ninguém consegue fazer a obra de Deus, irmãos, por capacidade própria, nós não temos capacidade para isso. Mas é o Espírito Santo que capacita cada um a fazer aquilo qual ele tem chamado, né? O Espírito Santo capacita, ainda põe o prazer e o desejo, né, e a gratidão por fazer com o Senhor, né? Isso é o mais maravilhoso, né? Na próxima semana nós vamos estar entrando uma passagem a respeito de dons ministeriais. Isso que nós vimos foi um pouco a respeito de dons espirituais, né? E vamos estar comentando um pouco a respeito de dons ministeriais, né? Deus chamou uns para pastores, outros para evangelistas, outros para aí vai, né? Então são dons de ministério. Isso foi o que o Senhor introduziu dentro da igreja, né? Então, o que passa disso, né? O que passa disso é complicado. Mas o Senhor ele tem dado, né, para cada um, conforme a pessoa, é claro, tem buscado, mas também a capacidade de cada um, irmãos, porque o Senhor ele usa, sim, claro, da maneira que Ele quer, Ele é aquele que capacita, usa, leva para onde Ele quer, mas a partir do momento que nós fazemos a nossa parte, o Senhor ele pode nos levar além. Se você parar, já comentei também sobre isso, se você parar para você analisar o livro de Atos, alguns poderiam dizer assim, se eu fosse colocar, alguns escritores, estudiosos, se eu fosse pôr o nome do livro de Atos, eu colocaria não Atos dos Apóstolos, eu colocaria Atos do Espírito Santo, porque são as atitudes do Espírito Santo no livro de Atos. Fica tão evidente que o Espírito Santo no controle de tudo, do começo ao fim do livro de Atos, né? E muitos disseram isso. Mas assim, falando de capacidade, por exemplo, se você olhar para Atos dos Apóstolos, até o capítulo 9, Atos é uma história, é uma coisa, fala dos apóstolos. Pedro lhe destaca um pouco mais do que os outros e assim por diante. Mas quando Paulo se converte, Paulo era um doutor da lei, o homem era conhecedor, ele conhecia seus direitos, a lei de Deus, o homem, sabe, perito mesmo no assunto. E quando ele se converteu ao Evangelho, o Senhor começou a fazer algo novo na vida dele, os outros sumiram de cena, sumiram. Atos, a partir do capítulo 9, 10 ali, irmãos, praticamente, até 10 fala a respeito de Cornélio ali, daquele mover todo, daquele acontecimento todo de Cornélio, né? Pedro na casa de Cornélio. Mas a partir do momento que Paulo ele entra em cenas diretamente para anunciar o Evangelho aos gentios, os outros somem. O foco ali de Atos dos Apóstolos passa para Paulo.
e tanto suas cartas como também os lugares que ele esteve, as igrejas que ele edificou, que ele levantou. Então, mas a capacidade, assim como a Bíblia nos diz, né? A cada um é dado conforme a capacidade, né? Encerrando, você se lembra aquele acontecimento que houve lá no deserto, quando Moisés queria cuidar de todos os assuntos que Moisés queria cuidar? Aquele povão, imagina aquele povão, milhares de pessoas lá estendidas, era Moisés querendo cuidar do assunto de todo mundo, né? Não prestativo, mas ele ia matar o povo, né? Ficar esperando. Jetro foi ter um encontro com Moisés e falou: Moisés, você vai, o povo vai desfalecer. Se você for parar para atender o povo todo, separa entre grupos, né? E separa pessoas por pessoas, um de cada tribo, assim, mas é conforme a capacidade de cada um. Se ele tem capacidade para tomar conta de 10, dá 10 para ele. Se ele tem capacidade para tomar conta de 150, conforme a capacidade, sabe, para ele resolver os problemas ali mais simples, aquilo que for mais grave, aí você resolve, né? Vem até você. Mas ele levantou líderes ali, conforme o quê? Conforme a capacidade. Mais capacidade, cuidaria de menos. Maior capacidade, cuidaria de mais. Então, o Senhor pode nos levar mais, ou o Senhor pode nos levar menos. Pode usar? Sim, claro, com certeza. Mas mais ou menos, depende do que cada um quer, né? Assim como, por exemplo, nós podemos receber mais de Deus. Se buscarmos mais, sim. Se buscarmos menos, menos. Se não buscarmos, cabelo do navio. Ele tem a oportunidade de ver navio, né? Cabelo do navio. Mais nada, sobra nada. Tá bom? Alguém quer comentar alguma coisa? Fica à vontade. A gente tem tempo para isso. Bem na hora. Pastor, como tem isso aqui que Paulo disse que as mulheres estejam caladas? As mulheres, na verdade, elas não eram nem contadas. Muitas vezes, ou bem poucas vezes, eram dados nomes a elas. E elas eram, na verdade, até nos dias de hoje, naquele lado das mulheres, elas são, né, deixadas de lado. Então elas não, eram aquelas pessoas que elas não tinham direito, vamos dizer assim, à instrução. E quando, por exemplo, elas chegaram, imagina alguém, por exemplo, sem instrução, querer falar alguma coisa. Fica uns negócios assim meio esquisitos. Então elas não tinham essa liberdade, elas não tomavam os primeiros lugares, elas não eram prioridade. Por exemplo, elas não tinham acesso ao trabalho. Isso aconteceu no ministério do profeta Eliseu, quando morreu o marido da mulher, que ela da multiplicação do azeite, morreu meu marido e os credores querem levar meus filhos. Porque as mulheres que trabalhavam naquela época, elas eram totalmente dependentes dos seus maridos. E aí que o profeta profetizou algo na vida dela, ela creu, né, multiplicou o azeite e abençoou a vida dela. Mas elas não tinham acesso nenhum a nada. Elas não tinham acesso a nada praticamente, instrução a nada. As mulheres, elas tomavam conta do lar, cuidavam dos seus maridos. Esse era o dever da mulher, né? A mulher edifica a casa. Então, o trabalho da mulher, né, era ali basicamente na casa e a educação dos filhos. Cuidar dos filhos do marido. O marido ele se vira para ganhar um pouco, né? E em um tempo algum, você vê, por exemplo, na Bíblia, uma mulher pedindo esmola. Elas não tinham assim, mulher não, mendigando assim, mulher não. Então elas eram restritas assim, bem, uma vida bem fechada mesmo, era assim. Algumas até mesmo a gente descobriu o rosto, né? Hoje muitos lá com o rosto assim meio cobertos, né? Só com o olho aparecendo, mas elas eram bem, por exemplo, por que, por exemplo, se dizia isso? Algumas coisas ficam bem evidentes, por exemplo, quando eles pegam aquela mulher pecadora e elas levam até Jesus e falam, pegamos ali adultério. A lei diz realmente isso, mas a lei diz que deveria ser levado o homem e a mulher. Mas como a palavra da mulher já não valia nada, como para testemunhar alguma coisa, né? Porque o próprio apóstolo Paulo disse, quando nós formos dar crédito para alguma coisa, para alguém fala da minha esposa, por exemplo, não pelo fato dela ser minha esposa, alguém fala do meu irmão, por exemplo, e, o irmão tá lugar mal, o irmão tá daquele jeito lá. Aí você pergunta, você tem alguma testemunha? Tem alguém com você? Tem alguém que pode provar que realmente a pessoa estava assim? Se não tiver, irmão, você tem todo o direito de dizer, você não pode provar, não. Que nem a lei, por exemplo, matou, tem prova, não. Tem prova. É a mesma coisa, a Bíblia pede para que a gente leve 2 ou 3 testemunhas quando a gente vai apresentar alguma questão, alguma causa. Senão é simplesmente um acontecimento, simplesmente um caso, simplesmente. Que alguém disse, que alguém comentou. Mas é por isso que Jesus ele diz também
lá em Isaías capítulo 11, para nós não julgarmos segundo aquilo que nós ouvimos. Jesus fala a respeito disso. Isaías capítulo 11, lá no começo, lá nos versículos, ele diz exatamente isso. Então, precisa do testemunho. E a gente nunca vê mulher sendo levada como testemunha, de maneira nenhuma. Pedro, por exemplo, quando teve um problema, porque ele foi falar, ele tinha um problema, o Espírito Santo mandou ele em determinado lugar, só que o homem era gentil. Ele não podia entrar na casa de gentil, sendo ele judeu. O Senhor, é claro, queria quebrar essa barreira. O que ele fez? Ele pegou mais ou menos uns 6 homens, era 3, ele pegou uns 6, como que diz assim, vou levar umas garantias. Levou lá os pais de homem junto com ele e foram para a casa de Cornélio. É claro que aconteceu, Deus abençoou, derramou o Espírito Santo sobre eles, confirmou e foi batizado, é claro. Mas na hora que ele voltou, ele teve problema com os cristãos que ele encontrou. E aí ele falou sim o que aconteceu, mas as testemunhas estavam lá, estavam comigo. Entrei lá, sim, o Senhor confirmou também sobre a vida dos gentios, de Cornélio, dos gentios, mas as testemunhas estavam lá e não tinha nenhuma mulher. Era só varões, só homens. Depois então, o Senhor começou a abençoar, começou também a usar as mulheres, é claro, porque as coisas foram mudando. Lídia e tantas outras foram usadas nas mãos do Senhor para abrir igrejas, para obras, para alguns trabalhos aí. E é claro que existem lugares que mulher, existe vamos dizer assim, uma certa limitação, né, entre a mulher e o homem. É como, por exemplo, existe a liberdade, existe o usar de Deus, mas assim, no mundo espiritual, isso é espiritual, isso que eu estou falando para você. Por exemplo, a mãe fala para o filho, pô, faz tal coisa para mim. Ela fala 10 vezes, irmãos. O pai fala uma vez só, o camarada já liga. Se o pai fala 2, ele já murcha, ele recebe diferente. Isso é espiritual, não é algo conversa machista, não, é algo espiritual. Quando, por exemplo, vamos voltar lá para o começo, lá para o Jardim do Éden, quando a Eva comeu a fruta, ou desobedeceu, quando comeu o fruto da árvore da ciência do bem e do mal, aconteceu alguma coisa? Negativo. A autoridade não foi dada diretamente para Eva, mas para Adão. Um problema, se Eva tivesse, não está escrito, é claro, mas eu creio que se Eva tivesse comido, tivesse dado para Adão tivesse dito, olha, você comeu, você desobedeceu a Deus, eu não vou comer isso, Deus falou para eu não comer, eu creio que não aconteceria nada. Mas a partir do momento que Adão comeu, o negócio começou a ficar diferente. Aí que a coisa começou a acontecer, porque a fala de Deus ali você vê diretamente com Adão. Então Eva simplesmente foi instruída, e quem foi enganado não foi Adão, foi Eva. Então ela foi enganada, Adão simplesmente embarcou, pegou carona. Mas a partir do momento que ele comeu, ele entrou em aliança com ele. E ele poderia dizer não, mas ele concordou, ele disse sim. A Bíblia nem fala a respeito de questionamento, mas ele simplesmente concordou, aceitou aquilo. Aí as coisas começaram a ficar diferentes. Mas então a mulher, assim, no mundo espiritual, não sendo vista como alguém menor, de maneira nenhuma. O apóstolo Pedro fala a respeito de sexo mais frágil, né, ou mais fraco, mas de maneira nenhuma. Mas a mulher, ela tem um papel dela importante. Se a mulher, na verdade, soubesse o papel importante que ela tem, irmãos, de pelo menos dar suporte, irmãos, quando alguém pede para, assim como nós demos no domingo passado, ensina a criança no caminho que deve andar. Irmãos, ensina a criança no caminho que deve andar. Olha só, vamos supor que se eu fosse mulher, eu ensinar meu filho no caminho que ele deve andar, esse menino vai ser um homem de Deus, vai ganhar 1 milhão de almas para o reino de Deus. Olha a importância disso. Só olhando para esse lado, olha a importância disso. Eu cuidar como na questão de mulher, cuidar do marido, de alguém que serve a Deus. Nossa, é tremendo. Servir a casa toda abençoada. E as pessoas, hoje, infelizmente, muita coisa é banalizada. Mas eles levavam isso tão a sério, irmãos, tão a sério. Que você lembra aquela vez que Davi pensou em tomar água de um determinado lugar? Não lembro assim, totalmente com clareza a passagem. Mas Davi, ele questiona, falou assim com ele mesmo. E a respeito do desejo dele de tomar água do poço tal, se não me engano. Aí, ele tinha lá seus 30 valentes, aqueles que ele contava mesmo com eles. Que eles puxam o rei. Eles serviam ao rei, automaticamente serviam a Deus, porque o rei servia a Deus. Então eles tinham parte nisso.
Então, se eles defendessem o rei, na verdade eles estavam defendendo o reino de Deus, porque o rei servia a Deus. E eles arriscaram suas vidas, irmãos, passaram por exércitos, passaram por aquelas cabanas de povoados estranhos e pegaram água. Passou isso, se não me engano, no filme de Davi, naquela série de Davi, na Record. E depois, quando eles chegaram e voltaram lá com a água, o rei não teve nem coragem de beber. Ele falou: puxa, isso aqui custou sangue, sabe? Vocês poderiam ter morrido por causa dessa água, eu não vou beber. Sabe? Ele jogou no chão e não bebeu, preferiu nem tomar, estava com vontade, passou até a vontade. Mas a importância que eles tinham em servir hoje, né? Quando a gente fala em servir, parece ser algo assim bem inferior. Não é, não. Você sabe o significado da palavra servo? Aquela canção que a gente diz que a gente gosta, e eu gosto mesmo, disponível em tuas mãos. O Senhor, eu quero estar disponível em tuas mãos, minha vida em teu altar, em total consagração, eu nasci para te servir. Olha a palavra: sou um escravo da tua graça. Escravo da tua graça. A palavra servo significa, um dos significados dela é escravo. Escravo, ele não tem direito nenhum. Meu direito é de não ter direito. Não tem direito nenhum escravo, irmãos. Aí sabe, hoje é dia de descansar. Escravo não descansa, escravo vem adorar. Qualquer dia eu vou pregar sobre isso. Que escravo é esse que é dono da sua própria vida? Escravo moderno? Então, dá errado. Escravo é esse, né? Então, o escravo, uma das traduções da palavra servo é esse, né? A gente gostoso de falar, né? Sou servo de Deus. É esse escravo. Escravo do Senhor, Ele manda em você, é dono teu, porque te comprou. Escravo é comprado, o Senhor nos comprou. Pagou preço alto, sangue precioso, né? Então nós somos comprados, somos escravos, estamos com a nossa vida para servir o Senhor. Essa é a palavra, né? Nós somos donos de nós mesmos, né? Nós somos donos. Faz algum comentário, irmãos? Porque amo tua casa, ó Deus, faço tudo por amor a ti. Minha vida, minha casa, meu trabalho, minhas posses, como oferta, tudo isso te entreguei. Tudo que eu tenho é teu, tudo que eu tenho é teu. Para construir um palácio para Deus é preciso amar sem limites, adorar, adorar com atitudes, adorar com consciência. Adorar é uma virtude, adorar é a minha essência. Para construir um palácio para Deus é preciso amar sem limites, adorar, adorar trazendo ouro, adorar trazendo a prata, adorar trazendo tudo para erguer a sua casa, um palácio para Deus, um palácio para Deus. Porque amo tua casa, ó Deus, faço tudo por amor a ti. Minha vida, minha casa, meu trabalho, minhas posses, como oferta, tudo isso te entreguei. Tudo que eu tenho é teu, tudo que eu tenho é teu.
amar.